Se receber a notícia de um bebê já muda tudo, imagina descobrir que são 2 coraçãozinhos que estão batendo juntos. Nesse episódio, nós vamos conhecer a história de 2 mães que vivem essa jornada intensa que é ser mãe de gêmeos. Bem-vindas, meninas. Obrigada por aceitarem estar aqui com a gente hoje. A gente vai falar com a Josi, que é mãe do Cauê, e da Carol. Ambos têm 10 anos, né? Isso. E com a Elvira, que já vive uma fase diferente, que é a mãe do Pietro e do Mateu, que tem 1 ano e 2 meses. Então, conta pra gente, Josi. Quer começar? Pode ser. Olá, Conta pra tudo nós. bem? Bom dia. Então, primeiramente, vou contar um pouquinho da minha história. Como é que foi, assim, descobrir... Tu tava, desde o início, assim, tu estava planejando essa gestação, como é que foi aquele início, no teu relacionamento, enfim, todo esse início mesmo dessa descoberta. Então, na época eu estava namorando, né? Mas a gente já morava junto, como casal já. Não estava nos planos, na verdade eu arrisquei. Tipo, vou tentar, vai que, né, eu engravido. Já estava com uma certa idade, eu estava com 27, acho 27 para 28. Quando eu engravidei mesmo, eu já estava com 28. E foi um susto. Eu tomava já anticoncepcional desde novinha e eu disse, vou parar por alguns meses e vou tentar. Tá. Foi ali que aconteceu. Foi bem rápido. Em questão de 3 meses, quando eu fui ver, eu já estava grávida. Comecei a sentir uns sintomas diferentes. Eu disse, não, será que deve ser? Tá, fui fazer um teste. Realmente, estava grávida. Fui fazer, então, o primeiro exame, uma eco normal, de primeiro para ver se realmente quanto tempo eu estava de gestação. E quando eu fui fazer a primeira ecografia, fui sozinha. Disse, vou fazer, tá? Falei pro pai, né, da criança, naquela época. Nós não estávamos numa situação não muito legal. De relacionamento. De relacionamento. Estava meio perturbada. E eu disse, mas era um desejo mais meu, eu acho, do que dele. E fui fazer o teste e foi um susto. Realmente, na primeira ecografia, já apareceu que era mãe de gêmeos. E então, até então, eu tenho na família, né, gêmeos. Da parte da minha mãe tem gêmeos, da parte do meu pai tem gêmeos, da parte do pai das crianças também. Mas a gente era pra ser, Eu pensei, comigo não vai ser, não, jamais. Eu tenho outros irmãos também que já têm filho, minha irmã também, que já é mãe de 3 meninas. E aconteceu. Quando eu fui contar a notícia, assim, a primeira pessoa que eu me senti confortável para contar foi para minha irmã, a mais velha. E já contei, desesperada, chorando, assim, bem assustada, porque a gente sabe que 1 já é difícil, 2 é muito mais. Em questão de gastos, como a gente vai lidar, como vai ser, mãe de primeira viagem, tudo um susto, assim. Então, eu fiquei bem assustada. Tipo assim, fiquei feliz, claro. E sempre foi um desejo meu, tipo, ser mãe de uma menina e de um menino. Hoje eu tenho um casal de gêmeos, o Cauê e a Carol, né? Mas eu pensei, bom, é por partes, vai ser um primeiro, depois vai ser outro. Mas não, fui presenteada, a gente sabe que enquanto a gente é abençoada, quanto é difícil, às vezes, a gente planeja uma gestação e vir um casal. Então, realmente, naquele momento que me confortou também, penso muito assim em Deus e tudo, eu disse, não, vai ver, eu fui presenteada por Deus mesmo, né? E daí aconteceu, contei para minha irmã ficou, mas o que aconteceu? Eu cheguei chorando. E ela disse, eu vou ser mãe de gêmeos. Que benção! Eu disse, eu tô benção, agora como é que eu fiz 2? Mas já passava todo um filme na minha cabeça. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas então, daí foi indo. E eu estava trabalhando, então ainda eu estava trabalhando na Santa Casa. Minha vida já era um pouco corrida, assim, porque eu vivia em função de trabalho e tudo. Daí eu pensei, não, E foi indo, foi levando a gestação. Naquele tempo eu ainda estava com o pai das crianças. E como foi contar para ele? Porque vocês já não estavam num momento muito bom. Como foi? Ainda é gêmeos? Contei. Ficou feliz, mas ao mesmo tempo ficou bem assustado. Como vai ser? Tentamos ali no decorrer ali da gestação, ainda continuarmos juntos, mas eu achei naquele momento mais confortável para mim viver aquela gestação, tipo, me privar sozinha. Até pelas emoções psicológicas, eu falei para ele, não estou preparada. Então, eu resolvi, ele seguiu um pouco mais a vida dele e eu me dediquei mais para a gestação. Então, foi uma gravidez bem difícil, assim.
Não Vocês foi fácil. acabaram acabando Terminando o o relacionamento naquele Quantos momento. meses tu tinha? Eu acho que eu estava assim, curtindo uma gestação no início, acho que com 5 meses. Tipo assim, Nossa, foi. então tu teve ainda que passar por um término, que não é fácil. Não é fácil. Tipo E assim, lidar eu posso com dizer... uma gestação de gêmeos, de que gêmeos, também não que é é uma fácil. gestação de alto eu risco, trabalhei muito sempre, meu né? psicológico naquela época, porque era para mim ter entrado numa depressão profunda. Assim, se tu for ver as histórias assim, pelo que se encaminhou a gestação. Mas como eu tenho muito apoio da minha família, tipo, eles que me botaram para cima, não, vai dar certo, vai conseguir e a gente vai encarar isso juntos, tá? Mas eu posso dizer, não é fácil. Tipo assim, vivi vários momentos assim que eu pensei, por que, né, tá acontecendo isso? Mas é coisas que eu digo assim, agora, hoje, lá na frente, a gente entende um pouquinho. Tipo, hoje se passaram 10 anos, né? E daí a gente foi vivendo essa gestação. Daí minha mãe me acompanhava às vezes na consulta, às vezes o pai da criança ia também. Após, assim, o nascimento deles, a minha mãe que acompanhou o parto. Então, eu fui fazer ali as últimas ecos, como eu já tinha comentado com vocês. E eu pensei, era uma gravidez de risco, foi considerada de risco, ser gêmeos, né? Então, eu tive todo o acompanhamento pelo hospital, fiz todos os exames, eles estavam sempre me acompanhando, porque poderia correr algum risco. E no finalzinho, que eu tive a pré-eclâmpsia. Porque, tipo, afetou muito o psicológico, né? Era Com altos e certeza. baixos, assim, minhas emoções e tudo. Só que eu nunca tive problema com pressão nem nada. E outros, naquela época, tive a pré-eclâmpsia. Fiz ali as últimas ecos. Na última ecografia, a doutora disse, não, tu vai ficar internada, tu precisa ficar internada até o final da tua gestação. A gente precisa te manter segura, né? Tanto para a tua saúde quanto para a saúde dos teus bebês. Então, a gente estava bem preocupados, assim, nessa parte. E Quantas eu segui semanas tu internada. já estava ali, Eu já estava... Eu internei com 32 semanas. E eu fui ganhar com 34 semanas. Então, tipo, eu fiquei... Acho que deu ali quase uns 20 dias, assim, de internação. Mas sempre sendo acompanhada pelos médicos e tudo. Fiz todo aquele preparo que eles fazem. Tem que fortalecer o pulmãozinho do neném. Tinha todo um processo. No dia, quando foram marcar a cesárea, era para ser uma cesárea à noite. Daí minha mãe chegou lá para acompanhar. Não, eu vou te acompanhar, estou aqui. Tá. Só que tiveram que cancelar. E eu já estava preocupada. Mas eu vivi todo aquele momento de tensão, porque eu fui para a sala de parto. Convivi com outras mães. Tipo, fiquei isolada, né? Até chegar a hora do meu momento, que era o horário marcado, era cesárea. Mas eu vivi todas as partes. Mãe que iam ganhar parto normal, cesárea. Então, eu passei a noite ali. Eu tive que ficar em trabalho de parto. E daí, tá, vivi aquela noite, só que eu só fui fazer minha cesárea, era para ser depois no dia seguinte, às 8 horas da manhã, chegou uma emergência na minha frente, e eu fui para a sala de parto 10 horas da manhã. Daí, ali naquele momento, nasceu, né, o Cauê e a Carol. Carol 10 e 12, Cauê 10 e 14, tipo, 2 minutos de diferença, assim, os dois. E no nascimento, a Carol saindo primeiro, tá tudo certo, uma linda bebê, né, e tudo tal. O Cauê não, a gente ficou bem assustado, porque o Cauê, ele nasceu, não estava respirando. Então, eles já levaram direto ele para a incubadora, para a NEL. E lá, eu não vi ele. Eu fui ver, tipo, no final, no dia seguinte, na verdade. Não cheguei, porque daí eu tive que ficar com a Carol no quarto e levar o Cauê para a NEL. E eu só dizia para a mãe, vai atrás, eu preciso que olhe lá o Cauê, porque eu não tinha condições de sair dali, estava em função da cesárea. Tudo sensível, né? A gente sabe quanto é o pós da cesárea. O parto normal, claro, eu sei, deve ser dolorido. Eu não vivi, né? Mas eu entendo quanto deve ser dolorido, né? Só que a cesárea tem o pós da cesárea. E é muito difícil o pós, a tua recuperação. Então, tem todo um processo. Foi difícil para mim caminhar. Tanto é que eu incomodei tantas doutoras que elas me levaram de cadeira de roda para ir lá ver o Cauê. Claro, imagina, tu Não, devia estar apreensiva, né? Sim, apreensiva, preocupada, eu chorava. Eu dizia, não, eu preciso ver o Cauê, eu preciso. Para saber se está tudo bem, como é que ele está, né? Porque no momento que eu vi ele, eu só olhei e já tiraram ele de mim. Ele ficou roxinho. Então, não passando por isso e por outras coisas que aconteceu, ele pegou uma bactéria do hospital. Então, tudo veio... Então, minha preocupação foi a 1000. Tá, passou tudo isso, a Carol ficou comigo no quarto, após o nascimento, e teve o amarelão. Ela teve o amarelão. Daí, como já tinha passado ali o tempo que eu poderia ficar em internação, me liberaram e pediram, não, mãe, vamos colocar a Carol do lado do Cauê lá na NEL.
para dar força um para o outro, né? Para ver se ele reage, né? Passa por esse, né? Por essa Fase também, né? E daí daí ela disse, não, vamos botar um do ladinho do outro. E o Cauê começou a reagir. Então a ligação, tu vê que é muito forte, né? De irmãos, né? De gêmeos. Né? Nasceram em placenta separada, então eles são bivitelinos, são diferentes um do outro. E daí ali começou todo o processo, né? Até o pós-recuperação, o Cauê ele ficou internado ainda uns 20 dias no hospital. Então, eu fui liberada todo dia, eu tinha que ir no hospital, ver ele, fazer a tal da amamentação, porque elas pedem para estimular o leite. Sim. E tu conseguiu amamentar nesse tempo ali Então, de naquele internação? tempo do hospital, sim. Eu tinha um pouco, assim, ainda do leite. Acho que estava querendo vir, né? Mas tinha que estimular, né? Só que não era tanto. Eu achava que era pouco leite, sim. Eles precisavam ainda de uma dose maior. Então, elas intercalavam ainda com uma amamentação do hospital, porque eles precisavam um pouquinho mais de leite. Então, só veio aquele momento também para fazer o processo de amamentação. Não consegui amamentar. Eles retornando para casa, a doutora disse, não, vamos tentar. Tentei ainda estimular nos primeiros dias ali das primeiras semanas. Eu disse, não vou, não tem como. Não tá conseguindo. E daí eu disse, não, eu vou para a fórmula. A doutora pediatra, não, então vamos iniciar a fórmula para eles. Iniciamos com a fórmula, o Nestogeno e o NAN. E é todo aquele processo também. Latas e latas e latas. Mas eu digo assim, foi uma fase assim, que a gente vive, correria, não é fácil mesmo. A gente está sempre se dividindo em um e outro. E a gente vai vivendo aquele momento. Quando eles nasceram, eu fiquei ainda um tempo separada. E depois a gente tentou. Retomamos novamente. Eu ia te perguntar sobre isso. Ele esteve no parto? Não participou. Não participou. Não participou do nascimento. Mas porque ele não pôde? Naquele momento, eu também não queria. Não queria que ele tivesse junto. Não iria me fazer bem naquele momento. E eu disse, não, prefiro a minha mãe. Tipo, eu vou ficar mais segura com a mãe. E eu quero que ela esteja aqui. Então, tipo assim, tu sonha, idealiza toda uma situação que tu quer casar, que tu quer ter filhos, que o pai vai estar junto, mas às vezes foge um pouco da realidade que está acontecendo naquele momento. E eu muito assim, firme, dizendo, não, eu não quero. Então, tipo, eu parti sozinha naquele momento. Daí, eu bem das crianças e tudo, né? Eu disse, não, vamos tentar novamente. Voltamos, né? Daí vivemos juntos também e o relacionamento junto com os filhos foi até 2 anos e meio, quando eu decidi que eu não queria mais. Dali eu iria partir sozinha com a criação deles e ali eu ia seguir. Então, foi difícil. Claro que vou dizer para vocês, não é fácil, não. Mas é coisas que é bom, porque a gente vai... positivas, né? Porque naquele momento também não adiantava eu continuar naquela relação. Claro. Não ia continuar. Mas o que eu posso te dizer... hoje ele é presente, sim, tem a relação e não adianta, né? Nossa, eu decidi isso para mim, mas as crianças amam ele, é o pai que eles têm, é o pai de paixão, né? Mas o que eu posso te dizer é que às vezes decisões que a gente tem que tomar, se tu não tá bem no teu relacionamento, tu acha, não vou conseguir, mas a gente consegue. Passa por alguns momentos difíceis, né? Pesados, mas se passaram 10 anos. E eu posso te dizer, foi uma decisão positiva, que hoje em dia eu me sinto mais forte para decidir outras coisas em relação a eles. E eu sempre deixo bem claro também para eles. A mãe viveu com eles, né? Foi até essa certa idade. E dali o nosso relacionamento não deu mais certo, a gente teve que seguir caminhos diferentes. Então, eu sempre coloquei isso para eles, sabe? E sempre trabalhei também, né? Sempre foi função de trabalho. Na época, eu peguei aquela parte ali da licença maternidade. Eu tentei retornar para o trabalho. Eu já estava uns 5 anos já lá no hospital, na Santa Casa, eu trabalhava. E eu tentei retornar, fiquei mais um tempo. Eu disse, mas não vai ter como, porque como é que eu vou fazer para me virar, cuidar deles? Como é que com quem eles ficavam quando tu Então, voltou? O retorno ao trabalho. O pai deles trabalhava de noite, então durante o dia ele dava uma assistência para eles e ficava com eles nesse meio tempo, às vezes, que eu ia trabalhar. Só que nesse meio tempo houve uma troca de trabalho. Eu pagava também uma pessoa para cuidar, uma cuidadora. Então, eles começaram a frequentar a creche também. Então, foi desde pequenininhos, assim. Eu já acostumei eles desde bebezinho. Era uma conhecida nossa, então ela cuidava.
Mas eu pensei, eu preciso viver esse primeiro momento assim com eles. Uma porque são 2, né? Então foi complicado. Então nesse momento eu me afastei da minha empresa, eu consegui o desligamento e acabei ficando ali o período que tinha que ficar, quase um ano assim. No retorno ali que eu tive que voltar da licença, daí depois eu consegui desligamento, eu fiquei quase um ano em casa. Daí eu consegui dar a primeira assistência no primeiro ano, assim. Consegui conviver com eles, assim. E depois, aí, eu voltei também na função de trabalho. Só que o que eu posso te dizer, é bem difícil quando tu vai retornar ao mercado de trabalho. Porque tu vai fazer uma entrevista, tu diz que tem já era um pequeno, já fica assim. Quando eu dizia que era 2, muitas vezes, porque começava na mesma próxima, aí tu pode tentar. Então, tipo assim, eu vivi algumas fases, assim, para retornar ao mercado de trabalho. Foi difícil esse Foi retorno. difícil devido a ser gêmeos, né? Eles eram pequenos, deviam ter uns 3 anos, assim, na época. Foi quando depois eu consegui a oportunidade para retornar em atendimento, na recepção, que é uma coisa que eu tinha experiência na época. Daí que eu consegui voltar. Só que quero contar um pouquinho da história para vocês da Carol. A Carol, no teste do pezinho, saiu que ela tem anemia falciforme. Era o traço, né? Só que eu não entendia muito da doença na época. E eu disse, não deve ser uma coisa tão grave. Porque no nascimento sai ali que a criança tem anemia falciforme, saiu no teste do pezinho. E foi passando, ela não tive nenhuma crise não teve nenhum sintomas da doença. E eu achava, não deve ser nada. Com 2 anos, ela teve a primeira crise da anemia falciforme. O que seria anemia falciforme? É a má formação da hemoglobina. No dela, a hemoglobina dela é em forma de foice. Corre no sangue, né? Acaba obstruindo as veias e acaba causando dores pelo corpo. Na mãozinha, na perninha, no braço. O Cauê, ele já não tem, porque eles nasceram com a placenta separada. Então, é só a Carol. Se tivesse sido na mesma, os dois teriam. Os dois teriam. Uhum. Então, foi mais um baque, assim, para passar por aquilo. Com 2 anos, a Carol teve a primeira crise. Ela internou no Conceição, no hospital, né, com a hemoglobina 3. O que é anemia falciforme? Ela não pode baixar a hemoglobina. Quando ela internou com a hemoglobina 3, foi grave, porque ela não parava de pé. Então, já começaram a investigar. Com 2 anos. 2 anos. Então, e ali já começou todo um processo também para isso também. Começou com tratamento na parte da hemato e da oncologia, porque é o tratamento que ela precisava naquele momento. Fez a transfusão de sangue, porque daí ela precisa ser transfundida para a hemoglobina subir, para aumentar, né? Então, começamos a viver um outro processo em função da Carol. E ainda ela 2 aninhos. Tu estava pelo que eu entendo, pela linha de tempo. Isso. Tu estava num relacionamento que não estava dando certo, já não tinha dado certo, mas tu tentou de novo pelos teus filhos. De novo, né, em função dos então, filhos. tu estava já numa relação que tu não estava feliz, já não estava funcionando. 2 filhos pequenos, que não é fácil. Não é fácil. E tu ainda descobrir que o teu filho tem uma doença. É um baque, deve ter sido um baque muito forte. Grande. E eu queria entender um pouco mais de o que é essa doença, o que ela faz no organismo, quais são os riscos disso, só para a gente entender um pouquinho mais. Assim. Então, o que vem nisso? Toda a parte do pai dela, eles têm um traço da anemia falciforme. Pessoas que têm o traço não desenvolvem doença. Não tem crise de dor, não precisa fazer transfusão, não sofre dor no corpo. Todos que têm o traço. O que a doutora me explicou? Provavelmente eu tenho traço também. Os 2 ligando com o traço, o teu filho nasce com a doença da anemia falciforme. Naquela época, eu não conhecia mesmo, não tinha tanto conhecimento da doença. E comecei a investigar, a pesquisar, conhecer outros casos também. Se tu for a fundo, tu vê muitas coisas assim que acaba te assustando. Até que na época eu fiquei bem assustada. Mas, com o passar do tempo, tem tratamento para isso. É a má formação, no caso da hemoglobina, a dela em forma de foice. Acaba obstruindo as veias, e causa o entupimento das veias. O sangue ele acaba não causando o oxigênio, né? Não circula no corpo. Então, não circula bem. Não circula no corpo.
e ele acaba parando num certo local. E ali começa a causar as dor. E essa dor ela vai aumentando. Ela começa com uma dor leve até se tornar uma dor crônica, muito forte. E inchaço, quando uma criança pequena, enche as articulações, a mãozinha, o bracinho. Com o passar do tempo também, pacientes têm que fazer a retirada do baço. Não é o caso da Carol nesse momento, que ela vive os 10 anos dela, não é necessário. Mas alguns pacientes têm que fazer a retirada do baço. Então, tem todo um processo. Tem um tratamento para isso, que hoje ela faz o tratamento, a medicação hidroxureia, que ajuda muito no tratamento dela. Só que na época, quando ela tinha os 2 anos dela, 2 anos e meio, essa medicação só podia ser tomada a partir dos 3 anos. Mas como ela começou a ter muitas internações, tipo de 1 em 1 mês, ela chegava para o hospital. Nossa. Com dorzinha. Então, o doutor do hospital, do hemato, ele achou melhor, não vamos iniciar essa medicação para ela, porque ela está precisando dessa medicação para ajudar no tratamento dela. Então, ela começou a iniciar com a medicação e isso ajudou bastante. Ele teria que iniciar a partir dos 3, mas ele disse, não, ó, já está perto dos 3, vamos iniciar com uma dose mais leve, uma dose mais baixa. E começamos todo um processo de tratamento. O que eu posso dizer para vocês? Não é que não esteja cura, tem cura, mas é um transplante de medula óssea. Mas é para pacientes que têm um caso mais grave, não que o caso da Carol não seja, mas no momento a gente consegue, com o tratamento, manter ela sem fazer o transplante de medula óssea. Então a gente acaba... E não é tão fácil passar por esse tratamento de transplante. Tu sofre todo o processo ali que tem do transplante. Pode ser que aquele transplante reaja, tu acaba não aceitando no teu corpo. Então, eu acho que a Carol, nesse momento, não precisa passar por isso. Então, a gente consegue levar ainda com o tratamento. E o que eu posso dizer? No caso da Carol, é as mudanças de temperatura. O excesso do calor, o excesso do frio. Tudo isso tem que cuidar. Hidratação do corpo. Ela tem que estar sempre se hidratando com água. Água. Manter assim, esse processo agora no inverno, para ela foi bem difícil, porque era muito frio aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Sim. Então, mesmo a gente agasalhando, a gente sabe, criança corre na escola, tira um casaco, tipo assim, teu corpo está suado. Vai lá, começa, né? Tira o casaco, já pega um pouquinho do frio. Então, ela sofreu várias situações assim no decorrer do inverno. Por último, a gente viveu uma situação bem complicada, porque ela teve a internação dela. E ela passou 14 dias internada agora por último. Ela foi ter alta agora segunda-feira. Nessa última internação dela, foi uma dor intensa. Essa dor ela pode espalhar em qualquer parte do corpo, mas ela ficou muito na lombar. Então, ela teve uma crise de dor muito forte. No primeiro momento, eu consigo segurar ela assim com a medicação. Eu começo com cetoprofeno, dou dipirona, faço codeína, paracetamol, que é as medicações de início, assim, de imediato para dor. Quando eu não consigo mais manter ela com a medicação em casa, só indo para emergência. E como ela já é paciente do hospital, eles passam ela direto. E daí ela inicia com a morfina. Da morfina, agora, por último, ela foi medicações bem fortes. Até injetadas, assim, direto na veia. Ela tinha que fazer as medicações. Então, faz parte de um tratamento bem agressivo. Não é tipo, que eu posso dizer. Hoje eu sei lidar melhor, tipo, com a doença, porque eu já entendo um pouco como lidar com ela. Mas é umas dores bem complicadas para ela, que criança sentir esse tipo de dor não é fácil, assim, sabe? E tu vê ela sofrendo. E eu vejo ela sofrendo. E tu não tem o que fazer. A gente sofre junto, porque tu vê ela gritável de dor. Tipo assim, não é uma dor fraquinha, é uma dor intensa, que mesmo ela fazendo a morfina, mesmo ela passando por outras medicações, ela disse, tá doendo muito meu corpo, mãe. Então, tipo assim, nessa última intervenção foi bem difícil, porque ela ficou, tipo assim, uns 4 dias fazendo medicações fortes e as dores não passavam. E daí eles já começaram com outros tratamentos, dizendo, a gente não pode deixar uma criança com a dor tão intensa, né? Então, eles já estavam pensando até em levar ela para a UTI para fazer medicações mais fortes. Nossa. Então, como baixou a hemoglobina dela nesse meio tempo, ela fez a primeira transfusão de sangue. E, geralmente, na primeira transfusão, ela já começa a reagir. Ela não reagiu. Continuou com dor. Então, eles pensaram, não, vamos tentar a segunda transfusão. Então, ela passa por várias situações, assim, sabe? Por último, ela necrosou o fêmur da perna também.
Ela teve que fazer um tratamento para isso, porque ela ficou, tipo, quase uma semana com a perninha arrastando. Então, ela sofre, assim, uns processos que para ela não é fácil, para mim também não. Então, Nossa, faz deve ser parte. muito pesado passar por isso. Então, assim, tipo... E como que fica lidar com essa situação com ela e tendo um outro que também depende de ti, tem a mesma idade Sim. e Se que dividir. tem... Como que fica nesse processo, assim? Para o Cauê também. Hoje em dia, o Cauê, não digo que ele entende, mas ele acabou acostumando um pouquinho com a situação. Ele sabe que a Carol precisa um pouquinho mais de cuidado. Então, ele entende um pouquinho que eu tenho que ficar com ela. Mas, ao mesmo tempo, ele me ligava: mãe, eu tô com muita saudade de ti. Quando é que tu veio vir para cá? Então, tipo assim, mexe, assim, é todo é difícil para mim também, né, lidar com a situação com ele. Mas a mãe também me apoia um pouquinho, me dá essa assistência. A gente mora juntas que eu digo, eu tenho uma casa separada, ela mora embaixo, eu moro em cima. E quando a Carol sofre por esse processo de internação, a mãe acaba ficando, dando uma assistência para o Cauê, então ela consegue dar essa atenção para ele. Mas nada melhor do que a mãe estar ali para cuidar, né? Não adianta, né? Sim. Então, mas ele acaba ficando um pouquinho, a gente acaba se dedicando um pouquinho, não se dedicando, mas dando uma atenção maior para a Carol, porque ela necessita e faz parte do tratamento dela também. Muitas vezes o que eu penso assim quando eu tô com ela? Eu não vou... claro, a gente chora em algum momento, mas eu tento ficar mais forte para passar força para ela. Eu digo: não, tu vai passar por isso, vai dar certo, vai passar as dorzinhas. Mas é difícil para ela também. Hoje ela já sabe, entende um pouquinho mais. Ela diz, quando começa as dores, porque essa dor ela começa fraquinha. Daí eu pergunto: é do dói, Carol? Sim, mãe, tá doendo. Então a gente já começa com as medicações em casa. Mas quando a dor já começa intensa, eu disse: tu quer? Precisamos ir para o hospital? Sim, mãe. Eu preciso fazer medicação no hospital. Hoje ela já entende. Mas imagina quando ela tinha 2 anos, né? Não entendia. Era criança, ela dizia... Não tinha, nem falava ainda, desenvolvia muita fala, entendeu? Era poucas palavras que ela falava. Então, era difícil para nós identificar se realmente era da anemia falciforme que ela estava sentindo a dor. Então, quando começava, o que a gente notava? Quando começava a inchar as articulações. Eu disse: então, pode ser da crise de dor. E daí a gente já encaminhava ela para o hospital, ali ela já ficava internada, mas é vários processos que tu vive. Tanto é que nessa última fase que ela internou, ela pegou pneumonia também, então começou um tratamento com antibiótico, então várias fases, assim. Então... E tu ainda trabalha? Eu trabalho. Né? Tem o teu trabalho, daí tu tem que te desdobrar em ser mãe de 2, mais teu trabalho e ainda mais essa situação no hospital, né? Não é todas as empresas que entendem, tanto é que eu tive às vezes que me afastar em algum momento do trabalho. Por último, nesse local de trabalho que eu estou, eles acabaram entendendo muito a situação da Carol. Então, eles disseram: não, tu vai ficar esse período com a tua filha. Então, eu dividia com o pai dela. E nessa parte, assim, ele até fica. A gente se divide quanto às internações da Carol. Eu fico uns dias, ele fica outros para nós. Não ficar muito pesado também direto essa função do hospital, que não é fácil, a gente sabe. E daí, eu acabo, os momentos que ele fica lá, eu venho para casa e fico com ele. Então, a gente acaba se dividindo um pouquinho nessa parte, assim, e ele acaba dando essa assistência para ela. Mas, em questão de trabalho, não é todos os empregos que entende. Tipo assim, tu tá faltando, então, tipo, fica com a tua filha no hospital né? E a gente encerra aqui. Te encerra por aqui, entendeu? Sim. Então, eu vivi vários momentos assim, mas eu, nesse lugar hoje que eu estou, eles super entenderam essa situação da Carol, que não é porque eu queria faltar, ela necessitava da assistência da mãe. Então, Claro. eles me afastaram por uns dias, eles disseram: não, tu fica com a tua filha, e a todo momento eles estão muito preocupados, assim, sempre perguntando como ela estava. Que bom, esse lado humano também é importante, né? E tu acha que, assim, se eu for invasiva, tu me fala, tá? Mas aquele momento, assim, que ela teve a primeira crise, o relacionamento não estava não estava bom, tu acha que contribuiu vocês passarem por esse né? Toda essa situação da doença dela, tu acha que contribuiu ou não? Já estava, assim, caminhando para um término? Porque eu imagino que o teu emocional não fica ligado. A vida do casal não tem como existir naquele momento. Eu já imagino que uma vida do casal com gêmeos, depois a gente vai falar com a Elvira, né? Mas eu queria mais era entender, assim, para quem está passando por isso,
Como foi no relacionamento ali? Se tu acha que enfraqueceu também por conta disso? Porque às vezes a gente não sabe lidar com o nosso emocional, o que a gente está passando, o que a gente está vivendo, o que a gente está, né? O que a gente procurava se entender? Vamos tentar ajudar a nossa filha. Tipo assim, por mais que a nossa relação não esteja, né, se encaminhando, né, da maneira que a gente queria, né, que a gente desejava, vamos tentar por ela, entendeu? Então, a gente fizemos várias tentativas, assim, né, com a nossa filha, então vamos tentar, vamos ajudar ela, para que a nossa relação pudesse melhorar naquele momento. Quando eu entendi que estava numa situação melhor de saúde da Carol, foi aí que eu decidi o término mesmo, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, a gente viveu vários momentos, não foram uma primeira tentativa, uma segunda. A gente tentou por várias vezes com situações pela nossa filha, entendeu? Entendi. Pensando, vamos tentar se ajudar, né? E para que a gente possa também ajudar ela, entendeu? Claro, porque tu, feliz no teu individual como pessoa, consegue... Iria ajudar muito. Os filhos sentem isso, Sentem né? essa E é ligação bom a dos relação pais, daí no todo, assim, dos quatro, né? Ela ficar mais, aquela parte mais juntos, assim, para passar força para ela. Então, a gente pensava, vamos tentar. Mas quando eu vi, não adianta a gente tentar só por ela. Sim. E às vezes a gente tem que pensar por nós, né? Exatamente. Para mim, eu estava infeliz. Eu disse, para mim não está legal. Então, eu disse, não, vamos terminar por aqui. Eu sei que eu vou passar por períodos difíceis, mas a gente vamos reagir, vai dar certo, tipo assim. Então... E tu tinha bastante rede de apoio, além da tua mãe, porque 2 é uma demanda muito grande, né? E ainda passar por isso também, porque passa por uma separação, eles ficaram contigo. Ficaram comigo. E aí tu demanda muito, né? É o dia inteiro, o tempo inteiro. O que eu posso dizer? Eu pagava aluguel, então, tipo assim, eu vivia toda uma função. Era aluguel, era as despesas com as crianças, era função de fralda, era aquela coisa toda. Mas a minha rede de apoio, tipo assim, a minha família é grande de irmãos. Eu tenho vários irmãos. Uns mais próximos, que tu sente mais ligado, assim, que tipo, eles ajudam no teu emocional para tipo, tu manter, para se sentir firme, né? Tá segura, para passar né, no teu trabalho, na tua situação em casa, nos teus filhos. Então, tipo assim, eles sempre me botavam para cima, não vai dar certo, nós vamos te ajudar, né? Tu vai passar por isso. O que a minha mãe dizia? Outras mães também já passaram, tu também vai passar, mas tu vai ver, não, eu não vou conseguir, tu pensa. Não vai passar. Mas passa, né? Que nem chegou. Não é situações fáceis, né? Mas, que eu posso dizer, as coisas vão se encaminhando do nosso, tu fica pensando, nossa, e tá dando certo. Mas em algum momento você pensa, ai, não vai dar certo. E não é fácil, né? Não é fácil, mas tu tem... Eu sempre digo assim, que tu tem uma força muito forte. Tu tá sempre sorrindo. É impressionante. Sei. Mas é assim, né, Gurias? Tu sabe que tu faz o teu melhor, te desdobra em 1000 pessoas para conseguir dar conta de tudo, e tu dá. Sim. Mãe, né? Mãe. Sempre dá. Sim. A gente sempre chora nos episódios. Josi sempre. A gente sempre se emociona, porque não tem como só uma mãe sente outra mãe. Porque eu me coloco, eu fico imaginando, porque minha filha tem 2 anos. Imagina tu ver teu filho passando por isso, sabe? Não deve ser fácil. Não tem. Mas, enfim, né? A gente vira mãe, a gente só chora, né? A gente só chora. Porque a gente entende a outra. É uma coisa impressionante. Um pouco da gente entende, sabe? Não entende completamente, porque só tu vai imaginar, né? Só tu que passou por isso. Mas a gente entende como mãe, porque a gente se coloca no lugar. E é muito difícil. Meu Deus. Às vezes as pessoas dizem, mas tu consegue. Claro, a gente tenta, né? A gente faz de tudo para as coisas darem certo. E conseguimos. E conseguimos. Tipo assim, né? Mas a gente passa por vários desafios, não é só um. Assim, e são várias fases que eu digo assim. Começa ali desde o nascimento, né? Desde a parte da tua gestação. Então, tipo assim, são várias fases. Hoje eu vivo já os 10 anos deles. Só que eu passei por vários momentos. Sim, tu já tá lá no futuro, né? Eu vira tá no início, entendeu? né? Que eu falei pra ela, sou eu no futuro. Tipo assim,
Eles são bem independentes, porque eu também mostro isso aí pra eles. Não, vamos, né, jogar... Lava uma loucinha, Cauê, né? Ajuda a mãe que ajeitar uma cama. Daí, tá bom. Os calçados põe dentro do armário. Tipo assim, eu tô sempre dando os toques. A Carol, por ela passar por essas coisas, ela é super madura. Parece que ela é muito mais velha que o Cauê. Pelo fato de ser mulher, eu acho também. Né? Que a gente fica pensando, a mulher é lá na frente. E até o rostinho dela já é mais madura, parece que ela já tem mais de 10 anos, assim. Então, e eu acho que por ela passar por isso acaba tornando ela muito mais forte, assim. Por essas internações que ela já passou, por essas dores que ela sente. Eu digo para ela, amanhã, Carol, vai ser tu contando a tua história. Eu falei para ela. Claro. Então, é muito, sabe? É emocionante. Emocionante. É emocionante. Que eu digo assim, é coisas assim que vem às vezes para te fortalecer e tu vai aprendendo com teus desafios, com as tuas dificuldades, né? Então, Sim. não adianta. Mas, enfim, parabéns pela força que tu tem. É admirável. E que tu passa para ela. E, com certeza, ela é forte da forma como ela é. Sim. Porque ela vê a mãe que ela tem. Sim, muita gente me disseram, isso vem, a força da Carol vem por ti, por tu passar essa força para ela. Tanto é que teve uma internação, essa última internação dela, chega a chorar na frente dela, ela disse, não chora, mãe, eu vou passar por isso. Ótimo. Então, tipo assim, tu fica assim, meu Deus. Eu fico assim, não posso chorar na frente dela. Mas às vezes é mais forte, né? Sim, às vezes tu não tem consegue. como, né? Não tem como ser forte o tempo todo, né? Josi, minha filha tem 10 anos também. Eu tô aqui pensando, meu Deus do céu, sabe? Não é, sim. A gente pensa uma criança. É uma ainda, criança. Né? É Passando uma por tudo isso criança de uma forma muito difícil para ela. E uma forma tão madura, né? De encarar. E o Cauê também, né? E o Cauê. Por ele, assim, e às vezes eu fico impressionada, porque ele disse, não, ele tira de letra também. Ele, não, mãe, fica lá com a mana, vai dar certo. Disse. E eles são grudados, assim, são Eles parceiros? são bem parceiros, mas tem aquela hora que o irmão briga, né? Isso é normal de todo irmão. Eles brigam, mas daqui a pouco já estão, né, fazendo as pazes, já, mano, né? Daí um abraçou o outro, assim. Mas eles têm esses momentos de irmão que eu digo, não, né? Vamos parar, né? Daí eu tenho que intervir pelos dois. Mas é coisas de irmãos, né? Que a gente vê isso, eles têm. E eles têm essa ligação, sabe? E daí eu fico pensando, teve os dias que a Carol estava com dor, ele o tempo todo ligava, fazia chamada de vídeo, dizer, não, mano, vai passar, tu vai voltando para casa, sabe? Querido. Então, é difícil ao mesmo tempo, mas ele também acaba entendendo. E também dá esse suporte para ela, que Dá também é esse suporte. importante, né? Como irmãos, assim. Como irmãos. Muito assim. legal. Muito legal a tua história. Ai, Josi, obrigada por compartilhar. Obrigada, com a Gurias, por esse gente. momento também, poder compartilhar a história com outras pessoas. E a Elvira conta pra nós, que a Elvira já tá no início, Sim. né? Tu tava lá no Na futuro. fase iniciante. Como é que foi pra ti, Elvira, descobrir que tinham Gente, dois bebezinhos? Foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu tava falando antes, né, que eu sempre desejei ter filhos no futuro, sempre quis construir uma família, enfim. E sempre pensava, não, 30 e poucos, 32, vou ter um casal, um menino, depois uma menina. E eu tava, tipo assim, eu e o Lucas, a gente tava no início do nosso relacionamento há um tempo já, mas querendo curtir, viajar, né? Então, hoje em dia, 30 anos, a gente tá querendo viajar, curtir, festa, os amigos. Eu também, como eu falei pra ela, sempre gostei muito de estar com os amigos, casa cheia. E a gente já tínhamos conversado, eu e o Lucas, sobre filhos, né? Só que a gente sempre falava no futuro, daqui a pouco mais, daqui uns 2, 3 anos. E aí aconteceu, não foi planejado, foi assim, né? Deus, né? Porque eu também não tomava anticoncepcional, não tomava nada há um bom tempo, assim. E aí, né, era fé só. E aí, o que aconteceu? Vou contar. Não, foi fé mesmo, assim, mas nada. Foi na fé. E aí, eu simplesmente... Então, viu como foi na fé e Deus quis mesmo. Sabe que assim, eu acredito muito que desde criança, eu fui criada dessa forma. Eu acredito muito em Deus, o universo, tudo assim. E tudo muito na minha vida aconteceu de uma forma que eu sempre quis muito aquilo. A gente fica nesse processo de querer muito uma coisa e quando acontece, tu fica assim, meu Deus, aconteceu mesmo. E eu vejo que na minha vida, pelo menos, acontece muito porque Deus quer, sabe? É muito engraçado. E aí os meninos, quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava, tipo assim, louca. Eu estava trabalho até hoje. E eu lembro que eu estava, assim, tipo, muito estressada, muito, tipo, explosiva, assim. E meu chefe chegava para mim e dizia, o que está acontecendo? Tu tá bem? Eu dizia, não, tô péssima. Ele dizia, mas o que houve? É alguma coisa com o teu marido, com o Lucas? E eu dizia, olha, eu não sei mais o que é que está acontecendo. Eu estava, assim, surtada.
E aí eu tava, tipo assim, muito, muito louca da cabeça. Eu pensei, não, eu vou acabar esse relacionamento. Acho que é isso que tá me afetando. Acho que é isso que tá me afetando. Porque na época eu não tava entendendo o que eu tava sentindo, se eu tava feliz, se eu não tava feliz, se era o trabalho que eu tava infeliz. E aí eu tava indo pra casa um dia, assim, no caminho de casa. E simplesmente eu olhei uma farmácia e falei, eu vou comprar um teste de gravidez. Do nada, gurias. Do nada, assim. Sem nenhum sintoma, além dos hormônios, dos né? hormônios. Já mil. aflorados. E aí eu falei, vou comprar um teste, assim, tipo, do nada. Até hoje eu lembro, assim, eu dou risada, porque foi simplesmente do nada. Tinha uma farmácia na esquina da minha casa. Eu comprei, cheguei em casa, falei, vou fazer rapidinho, fiz o teste, peguei a nossa cachorra, botei lá na coleira e falei, vou descer com a Caia. Eu cheguei na porta, falei, o teste de gravidez. Voltei assim, na porta do banheiro, fiz assim com a cabeça, fiquei olhando assim. Fiquei, não. Falei, não, gente, só um pouquinho, peraí. Daí eu peguei o teste, assim. Eu falei, que é isso, né? Eu falei, que é isso, assim? Daí eu peguei uma mensagem pro Lucas e falei, eu acho que eu tô grávida. Daí o Lucas falou assim, como tu acha? Não tem como tu achar que tu tá grávida? Daí eu falei, ele manda uma foto. Daí eu peguei e mandei, assim, daí ele, tu tá grávida? Eu falei, não, eu não tô grávida. Daí ele, eu vi, tu tá grávida? Daí eu falei, não. Daí ele, eu tô chegando em casa pra gente conversar. Só que eu desci com a minha cachorra, já tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? Surtada. Eu lembro que eu liguei pra minha amiga minha, uma colega de trabalho, que é uma grande amiga. Falei assim, eu tô grávida. Eu, tipo assim, negação, sabe? Daí eu cheguei em casa, o Lucas, porque o Lucas é muito tranquilo, sabe? Sempre foi muito tranquilo. Eu sou meio já agitada. E aí ele falou assim, o que a gente faz? Eu fiquei, não sei, vamos comprar um teste, vamos lá fazer um exame de sangue, não sei o que a gente faz. Daí a gente pegou o carro, assim, e foi para uma farmácia, que no meio do caminho a gente ficou em silêncio, assim, dentro do carro. Daí a gente comprou o teste, fomos para casa, fiz o teste. Gente, eu chorei tanto naquele teste, assim, mas assim, de assim, meu Deus, desespero. de desespero. Eu dizia, minha vida acabou. Eu dizia, assim, aqui, bem cena de filme, me agarrei na parede e ficava, meu Deus, a minha vida acabou. Foi uma loucura, assim, o Lucas não sabia o que fazer, ele não sabia se ele me abraçava, se ele chorava junto, o que ele fazia. Ele ficou, tipo assim, me olhando como apavorado. Eu chorei muito mesmo. No início da minha gravidez foi... Eu não digo que foi uma negação, mas eu fiquei muito chocada, assim. Eu não sabia o que fazer com aquela informação, porque, tipo assim, ia mudar tudo. E eu já sabia que ia mudar tudo. E eu falei, meu Deus, Lucas, se tu quer acabar, vamos acabar agora. Porque eu falei assim, eu falei pra ele, falei, olha, se a gente não quer ficar junto, não vamos ficar. Filho não segura casamento, porque eu fui criada de uma forma muito, tipo assim, muito independente, né? Então, acho que até hoje, casamento não é Eu também sou assim. filho não segura casamento. Não. Eu acho, inclusive, que se o relacionamento não tiver uma bem estável, o filho acaba com o relacionamento. Exatamente. Acaba. É muito difícil, assim. E eu falei pra ele, ele ficou pra mim, ele disse, o que tá falando? Então eu falei, não, já tô te falando agora, que se não quiser, a gente também já segue aqui separado. Prática. Muito prática, sempre fui muito prática, sou muito prática até hoje. E aí, tudo bem, no primeiro dia, eu não dormi. Eu lembro que eu passei a madrugada olhando pro teto, assim, tipo, meu Deus. O Lucas também não dormiu. E aí, no outro dia, eu fui trabalhar, cheguei no trabalho, falei pra minha colega de trabalho, ela ficou me olhando, assim, eu chorando. Eu não aguentei, tive que chamar meu chefe, né? Já tava, tipo assim, estava afetando no meu trabalho já, a minha produtividade. E eu chamei ele e falei, preciso falar contigo e tal. A gente foi numa sala de reuniões e meu chefe falou assim, o que tá acontecendo? Tu tá doente? Tá acontecendo alguma coisa? E eu, não, eu tô grávida. E ele, meu Deus, que benção, eu não fala isso. Era os dois chorando, só que eu chorando de desespero e ele de emoção. Mas eles não sabiam que era do gênero. Não, ninguém sabia. Então, até então, eu achava... Ela recém-descoberta. Exatamente, achava que era uma gravidez. Um bebê, no caso, né? Uma gravidez era um bebê. E aí eu lembro que eu tinha marcado psicóloga para tentar voltar para terapia. Porque eu falei, não, gente, eu tô mal de cabeça. Terapia não é minha vida, né? Vamos para terapia. E aí eu liguei para a secretária do plano e falei, olha, eu quero transferir essa terapia para uma consulta. Eu tô grávida, eu preciso trocar essa consulta aí. Aí ela trocou, daí ela falou, não, vamos fazer uma consulta online, então. A gente já fala com a doutora para ver quais exames que tem que fazer, tudo direitinho. Aí na consulta, no outro dia... Eu fiz assim, a consulta no quarto, estava lá sentadinha na mesa de trabalho, e o Lucas na sala, pro lado, pro outro, só faltou fazer um buraco na sala. E aí, ela passou, vamos fazer exame, transvaginal. Quando eu chego na sala, assim, o Lucas começa a chorar.
A gente é pobre, a gente não pode ter um filho agora. Meu Deus, gente. E eu deixei, não deixa ele Eu só chorar. quero ver essa minha risada no áudio, né? Porque eu tô rindo muito, eu só imagino. Gente, foi assim, agora a gente ri muito, né? Porque Sim, na é hora... de chorar, né? A gente ele chorando, eu pensava assim, não, deixa ele chorar, porque agora é a vez dele. Então ele chorava, ele dizia, o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro, a gente é pobre. Eu dizia, Lucas, a gente não é pobre, calma. A gente vai dar um jeito, a gente trabalha, a gente tem dinheiro, calma. Ele, não, como é que a gente vai dar conta e tal? Daí eu falei, olha só, eu não quero falar sobre isso durante um período até eu fazer a transvaginal. Eu não quero lidar com essa situação agora. Então, eu evitava muito tocar nesse assunto, assim. De pedir para um trabalho também para não contar para todo mundo, acho que para os meus colegas, né? Mais privado. Aí, marquei a transvaginal para depois de 15 dias, mais ou menos, conseguir a data. Aí, o Lucas tinha ido viajar, porque ele viaja muito a trabalho. Fui sozinha, daí eu falei, não, eu vou sozinha, tá tudo bem, vou lá fazer o exame sozinha. Aí, cheguei lá no exame, deitei na maca, né? Tranquila, é um bebê, né? Óbvio. Olhei, assim, a TV, quando a doutora abriu, assim, a televisão, eu fiquei, como assim? Mas tu conseguiu entender? Eu já tinha uma ideia, né, de que poderia aparecer ali. E aí tinha dois pontinhos, assim. Ela tava não queria nem enxergar. Eu fiquei tipo assim, daí a doutora, quantos anos você tem? Tu trabalha, tu é casada? E eu, tipo, falei, doutora, são 2 bebês. Aí ela, sim, parabéns, são gêmeos. Começou a passar toda a informação. E eu assim, ó, gente, eu desmaiei, tá? Eu caí dura, assim, tipo, desmaiei, assim, pro lado. Acordei com a técnica, acordando, me dando uma água. E eu, gente, dá meu telefone, eu preciso só ligar pro Lucas. E a doutora, não, calma, vamos conversar. Calma, minha vida. Eu falei, não, calma. Eu falei, como calma? Deixa eu ligar pro Lucas. Aí, no fim, ela conseguiu me acalmar, assim. Só que eu cheguei no corredor, eu comecei a chorar e rir. Eu chorava e ria. Daí eu falei, Lucas, chamado de vídeo. Eu nunca ligo pro chamado de vídeo pra ele, né? Quando ele tá viajando. E ele, o que foi? Eu falei, me atende. Ele, aconteceu alguma coisa com o bebê e tal. Eu falei, não. Aconteceu comigo, bebê emocional. Juro. Aí ele sentado assim com o chefe dele no restaurante almoçando. Eu falei, Lucas, são 2 bebês. Ele, guria, para de frescura, para de bobeira. E eu, Lucas, são 2 bebês. E ele, como assim 2? Eu falei, são 2 bebês, eu tô grávida de gêmeos. E ele falou, não pode. Ele, não pode. Daí ele falou, meu Deus, o que a gente vai fazer com 2 crianças? Se eu falei, com uma criança ele já tava em desespero, imagina 2. Gente. Então, assim, nesse dia eu surtei. Daí eu tive um surto psicótico, simplesmente cheguei no trabalho, chorando horrores. Aí eu liguei para minhas colegas, 2 amigonas minhas foram lá me encontrar, chorando junto comigo. Daí eu cheguei no trabalho, chamei minha coordenadora, chorando também. Falei, Josi, são 2 bebês. E ela, meu amor, que benção. Eu, não. Eu falei, posso ir embora. Então, assim, o trabalho, querendo ou não, o meu trabalho, eu já estou nesse trabalho há um tempo já, eles foram super compreensíveis, assim, ela me deu todo o suporte, todo mundo do trabalho. Ela falou, vai para casa, vai lá pensar na tua vida, no que tu tem para te organizar. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, são 2. Aí fui para minha mãe. Ai, guria, assim, ó, foi um caos. E aí começou todo aquele processo, né, aí a mãe já... Aceitação, de pensar que... Tipo, o início, assim, eu me arrependo muito por não ter curtido mais a gestação deles, sabe? Eu fui muito prática. Também. Muito prática, assim. Eu pensava muito, tipo assim, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, a gente tem que se mudar para um apartamento maior, a gente precisa ter espaço, sabe? Tipo assim, tudo querendo organizar tudo muito, assim, para ontem, sabe? Eu estava grávida de 2 meses e meio, quase 3, e aí eu já estava louca, assim, já, sabe? Louca. O Lucas pegou muito... Pega até hoje junto comigo, né? Então ele é muito parceiro, assim, graças a Deus, não tenho do que reclamar dele. E aí eu dizia para o Lucas, o que nós vamos fazer? A gente sentava na sala, a gente falava assim, 2 bebês. A gente ficava olhando assim, 2 bebês. O que a gente vai fazer? Toda a família ficou feliz. Eu não tenho ninguém de gêmeos, nem o Lucas. Normalmente não tem. Não tem. A médica falou que foi, tipo assim, nenhum histórico. Ninguém. A médica falou, olha, Vira, tu é a que vai estar iniciando, né, a gestação de gemelar na tua família. Eu fiquei, legal, minha vez. Show de bola. Perfeito. Então, assim, foi chocante, mas é a maior bênção nas nossas vidas. Os 2 meninos hoje, o Pedro e o Mateu, então, são maravilhosos. São diferentes, são bivitelinos. A gente achava que era um casal. Sim. O Lucas queria muito um casal no início. Ele ficava, uma menininha, né, e tal. Aí... eu tenho pedra nos rins, então precisei passar por algumas consultas para acompanhar. E aí uma das consultas, estava contando, né, que o médico fez uma ecografia
E ele falou assim, é uma menina. Gente, o Lucas, ele ficava assim, tu viu o que o médico falou? E ele ficou muito feliz, a gente tava muito na expectativa que era um casal. E aí, claro, na festa da gente descobrir, né, o sexo deles, quando a gente viu que era 2 meninos, o Lucas falou assim, o médico nos enganou. O médico, tipo assim, todo mundo feliz, pulando, festa, e o médico nos enganou. Eu falei, meu amor, são 2 meninos. Então, a partir dali, começou a função de organizar tudo. Enfim, foi uma gravidez muito prática. Eu acho que passou muito rápido, assim. Eu lembro que, quando menos esperava, eu já estava, tipo assim, 6 meses, 7 meses. Eu trabalhei até os 7 meses deles. Por mim, eu trabalhava até deixar até ganhar, né? Daí Quantas semanas tu ganhou? 35 mais 6. Foi de 8 meses eles nasceram. Sério, bem. Mas eu tive um deslocamento de placenta. Quantas foi bem- semanas? 35 mais 6. Era 8 meses, fechou. A minha Mas tu nasceu com sabe, agora, 37. Só para comentar com vocês sobre o finalzinho, assim, não te interrompendo. Eles nasceram de 34 semanas, mas mesmo nascendo de 34 semanas, acima de 2 quilos. Então, tipo assim, eu acho que por isso que eu tive pré-eclâmpsia, pelo fato de eu ser pequenininha, mais, né, o líquido da placenta, ia quase mais de 5 quilos. Então, se não fosse o amarelão da Carol e a infecção do Cauê, eles teriam alta em seguida pelo peso. Pelo peso. Bom, E a Carol 2,230, o Cauê 2,40. Nossa, Só foi bem bom muito. mesmo. Eles não nasceram totalmente, né, bem pequenininhos. Imagina, a minha né? filha nasceu com 2,100. Olhei. Tu sabe que E foi com de 37 semanas, semanas. né? o Então, Pietro nasceu com 2 quilos e o Mateu com 2,100. foi um peso Foi, assim, considerável, mas eles assim. perdem muito, né? Perderam, porque eles também ficaram internados. Mas a doutora falou, não, se fosse isso, a partir de 2 quilos a criança já pode ter alta, né? Então, esse aí estavam considerado um peso ainda Um peso né? bom. É bom, peso bom. de fato isso, né? Eu tive o deslocamento de placenta, né? Então, foi bem inesperado, assim, porque eu li muito na gestação, mas eu não tinha ideia, né, do que ia ser o trabalho de parto, como que ia ser. Eu não queria a parto natural, porque eu tinha um horror a parto natural, né, ainda mais para gêmeos. Mas alguns médicos direcionam, assim, depende de como é que vai ser, depende, tudo depende da situação. E aí... Agora tu falou de livro, eu ganhei um livro também na época. Eu li aquele livro inteiro. cabo a rabo. Sim, inteiro. Pra gravar assim, tudo. Entender como eu poderia lidar com tudo. Situações de gêmeos também tinha no livro. Então, tipo assim, legal. As experiências que tu ia, mas só na prática que Só tu na vai prática. ver, que tu vai aprender. Sim. E como tu vai lidar depende de cada mãe, né? Então, tipo assim, muda muita coisa. O livro, claro, conta a história, tudo, mas depois na prática é bem diferente. É muito diferente, gente. Totalmente, né? Mas é bom a gente se munir o máximo de informação, Isso, né? Eu também informações, saí igual louca estudando tudo que eu pude, assim. É. Mas, não querendo te interromper, nem vocês. Mas, Josi, não sei se tu vai conseguir continuar com a gente por causa do horário. Vai ser. Então eu vou me despedir. Vai ser um prazer. Mas a gente continua com a Elvira. Tá bom. Foi um prazer. Beijo, muito obrigada por participar. Saí. Seguimos, então. Conta pra nós. Daí, Tu teve o deslocamento de Isso. placenta. Que eu estava falando, né? Então, eu li muita coisa, tentei me informar, assim, o máximo, mas sintomas, né? O que é o trabalho de parto, eu não tinha ideia, né, gente? Porque eu tenho muitas amigas que são mães, que me deram todo o suporte, me dão todo o suporte em relação à informação, como que vai ser. E eu não tinha ideia. Então, eu tinha muito desconforto por ser 2 bebês, porque a barriga é muito grande, então falta espaço, né? E aí, no final, quando os meninos estavam para já nascer, eu estava já fazendo home office. E eu ficava trabalhando de casa, às vezes, sozinha, porque o Lucas viajava. E aí, eu estava em casa um dia, trabalhando, e começou a me dar muito desconforto para respirar, assim. E eu desmaiei. Desmaiei, assim, Sozinha? Eu e minha cachorrinha em casa. Então, acordei e falei, Lucas, desmaiei, tô bem mal, assim. Dele, nossa, eu vou pedir pra mãe ir pra aí, tua mãe ir pra aí. Eu falei, não, eu sempre, né? Não precisa, eu vou ficar tranquila, não, tudo bem. Dele, não, eu vou mandar alguém pra ir. E aí, então, já tava uma semana já ruim, assim. E aí, o Lucas faz aniversário dia 27 de abril. Os guris nasceram nesse mesmo dia, então. Foi bem... Sério? No mesmo dia que ele? E aí... ele estava em casa, graças a Deus, Deus é muito bom, porque ele chegou de viagem numa quinta-feira, eu estava quase uma semana viajando, e eu estava tipo assim, desconforto, mal-estar, e ele dizia, vamos no médico. Eu, não precisa, é desconforto, falta de espaço, o médico já falou que é isso. Aí ele, não, Vira, vamos no médico. Eu, não. Fomos jantar no aniversário dele, com os amigos e tal, cheguei lá nos amigos, todo mundo me olhou e falou assim, meu Deus, tu vai explodir, tipo,
vai ganhar amanhã essas crianças. Eu não, gente. Eu falando com os dinos que eu queria hospital tal, médico tal, achando que eu ia fazer exatamente como eu queria, né? Fomos para casa. Tu não teria como tu ter parto normal. Antes de tu saber que aconteceu isso, né? Teria como tu ter parto normal com gêmeos? Teria. Era uma vontade tua, não? Não era uma vontade, mas se fosse preciso, eu teria, sim. Muitos médicos hoje, mesmo numa gestação gemelar, eles falam, olha, se der tudo bem, né, der tudo certo, tu pode ter um parto natural. Se não, depende do peso, a gente faz uma cesárea. Então, depende muito de obstetra para obstetra, né? Não são todos, assim, que têm a mesma conduta. E tu não planejou nada pro teu parto, assim? Eu queria cesárea. Desde era uma sempre. Falei, eu quero cesárea. E aí, claro, eles, vamos avaliar. Eles tentavam me induzir, assim, mas eu queria cesárea. Isso era fato. E eu falei, Lucas, se acontecer alguma coisa, eu chegar naquele hospital e me induzirem para um parto, tu vai dizer que não, que eu vou para cesárea, tu não me inventa de parto natural. E ele, não, tudo bem. Então, eu já estava bem ciente. E aí, aconteceu que a gente chegou do aniversário dele, a gente foi, assim, dormir. Era umas 10 e pouca da noite. E eu tava assim, muito ruim. Tomei um Buscopan, achando que era dor, de desconforto. Eu já tava com dor na lombar, gente. Eu não tinha ideia, assim. A gente passou a madrugada ruim. Eu digo ruim porque os dois não dormiam, né? Então era eu pro lado pro outro, não conseguia com a barriga. Tem que virar com a barriga junto, assim, porque é grande, né? Tipo assim, era umas 3 da manhã, fui para banheiro, mal. Lucas, vamos para a maca, porque o Lucas é fisioterapeuta, então ele me ajudou muito com essas questões. Vamos para a bola, vamos para a maca, vamos fazer massagem, né, para tentar. Vamos caminhar para ver se ajuda na dor e no desconforto. E aí chegou de manhã, assim, era umas 5 da manhã, eu falei assim, chega, vamos levantar. Se tu não vai dormir mais, se tu não quer ir pro hospital, vamos levantar agora. Chega. Daí ele, vou descer com a Caia, que é a nossa cachorrinha, para fazer xixi. E eu, beleza, fiquei em casa, assim, caminhando para um lado para o outro, pensando, Deus, o que eu tô sentindo, sabe? E eu fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro para fazer xixi, eu falei, meu Deus, que dor é essa? Tipo assim, uma vontade de ir no banheiro, sabe, de ir aos pés. Eu falei, não é normal. Eu pensei, não é normal isso. O Lucas entrou na porta, eu falei, vamos agora pro hospital. Ele falou, não, beleza, vamos agora. Eu tava de leg, botei uma leg, um chinelo e um moletom. Dele, vamos levar a mala já. E eu, não, pra que mala? É só um desconforto, daqui a pouco a gente volta. Não precisa levar mala. Entramos no carro, a gente, assim, andou 3, 4 quadras, começou as contrações. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí, no carro, já começou as contrações. Muita dor. O Lucas já a 100 por hora já para ir até o hospital. Chegando no hospital, eu consegui caminhar ainda, consegui ir até o elevador. No elevador, a minha bolsa estourou, assim, e aí eu botei a mão, tava, tipo, lavada em sangue, assim, lavada. O Lucas, meu Deus, vem. Aí ele me pegou no colo, me botou no elevador, já chegou berrando, assim, pedindo ajuda. Pegamos uma cadeira de rodas, subimos, chegou na recepção, assim, ele nervoso. Uma enfermeira falou assim, eu falei, tá sangrando. Eu falei assim, vamos que tá sangrando. Eu tava apavorada. E aí a enfermeira falou assim, sangrando? Eu falei, não, vem agora. Me pegou, assim, tipo, o Lucas ficou lá e eu fui entrando. No que a gente entrou, assim, na sala de emergência, eu levantei. Quando eu levantei, assim, tipo, lavou, assim, o chão de sangue. Tipo assim, era muito sangue, muito sangue. Eu comecei a chorar desesperada, eu não sabia o que estava acontecendo. O Lucas, então, nem se fala, eu só olhava para ele e dizia o que está acontecendo. Eu pensei, gente, eu estou abortando? Tipo, só pode ser isso? O Lucas apavorado, eu chorando, o Lucas chorando, a médica, tipo, chocada. Só que daí ela falou assim, o bebê. Ela falava, um bebê. Só que na hora eu não falei que eram 2. Daí eu falei assim, Lucas, liga para minha mãe, liga para minha mãe, liga para minha mãe. E ela, calma que teu marido está aqui, eu estou aqui, a gente vai dar um jeito. Eu falei, porque os bebês? Daí ela, os bebês? Eu quero agora, lá na maca de cirurgia. Gente, foi muito rápido. Tipo assim, do que a gente já chegou no hospital até a hora do parto, foi 22 minutos. Foi muito rápido, porque os meninos já tinham nascido, muito rápido. E aí chegamos no parto, ela já aplicaram anestesia, já começaram a fazer toda a cirurgia, então foi muito rápido mesmo. Os meninos ficaram na neonatal 3 semanas, porque eles tiveram icterícia, que é o amarelão, né? Durante um período. Nasceram bem, assim, não aconteceu nada grave com eles. Realmente a situação foi muito na hora que tinha que ser, sabe? A médica depois falou assim, Elvira, se tu não tivesse saído de casa 10 minutos antes, ia morrer os 3. Tipo, vocês iam morrer. Porque não dá tempo. Porque o deslocamento foi de 80%, então foi muito grande. Por isso que eu perdi muito sangue. Mas tudo bem, eles ficaram na ANEL. Ficaram também por questão da respiração, né, entubados, mas assim, acho que foram 2 ou 3 dias, depois já seguiram já só na incubadora para amarelão, né, amadurecer o pulmão também um pouquinho mais. Mas tudo bem, assim, eu fui dispensada, ganhei alta, no caso,
com 2 semanas com os meninos ali já internados. Fui para casa, mas todo dia ia para o hospital, tirava leite, aquele processo, né, de amamentação. Não conseguia amamentar há muito tempo. Tinha muito pouco leite. Porque eu também acredito que a cesárea também não ajuda a descer tão rápido, né, o leite. Então, foi bem difícil, assim. Mas também eu não me grilei, sabe? Não me grilei eu preciso amamentar. Eu queria, mas também tá tudo bem. Se não deu certo, vamos para a fórmula, né? Os meninos foram para casa, então a gente tem uma rede de apoio hoje muito grande, assim, que eu sou muito grata. Dindos, amigos, familiares, assim, com todo o suporte possível. Hoje eles estão enormes, assim, então é gratificante ver a evolução deles, assim. Hoje eu olho para eles como mãe e eu penso como que eu vivi tanto tempo sem eles, sabe? Como existia uma vida aqui sem essas esses seres? Sabe como, sabe? Tipo, como que eu fiquei com tanta dúvida quando eu descobri que eu estava grávida? Como é que eu fiquei apavorada com isso, sabe? Sendo que é a coisa mais linda da minha vida. É um desafio, gente. É um desafio muito grande, muito grande. Quem tem um bebê, assim, é um desafio grande, mas não é igual a ter gêmeos, 2 bebês ao mesmo tempo. Eu tenho amigas que são mães de um, que eu digo assim, um bebê, tá tudo certo, gente. Tiro de letra. Já joga a bola, frita um ovo e ainda segura a criança. Tá tudo bem. Agora, 2 bebês, assim, é uma demanda bem caótica. No início foi bem difícil, assim, porque eu fiquei de licença maternidade, 6 meses em casa, e eu ia voltar a trabalhar. A minha mãe dizia, não volta a trabalhar, fica com eles. Eu dizia, mãe, e aí como é que a gente sobrevive? E a qualidade de vida com essas 2 crianças? Como é que a gente faz? Não, né? A gente tem que trabalhar. Então, eu fiquei 6 meses com eles em casa. Eles entraram na creche com 6 meses, assim, foi muito bom. Eu tinha muito medo de tudo, né, gente? Porque a gente sabe que creche, a gente não sabe o que está acontecendo com o teu filho ali. Eu pensei, não, vou pegar uma creche que tem câmera, que eu posso ir lá visitar, que eu tenha, tipo assim, todas as informações possíveis. Porque eu tinha muito medo de tudo. Eu lia muita coisa e ficava assim, meu Deus do céu. E se acontecer alguma coisa com meu filho que eu não estou sabendo, sabe? E tentei também babar, não consegui, porque era uma função, assim, com 2, uma pessoa só não ia ter como, a gente não tinha como renda também para poder colocar 2 pessoas ao mesmo tempo, então era difícil. Encontramos uma creche muito boa, que eles amam, eles estão até hoje. Sou muito grata a essa creche, porque a gente tem uma parceria muito grande de contato, assim, liberdade para poder ir ver eles, falar com eles, saber como é que eles estão. Então, os meninos começaram a ir para a creche com 6 meses, mas antes disso, eu tinha uma rede de apoio, assim, muito grande, assim, tipo, todos os dias tinha uma Dinda comigo, uma amiga comigo, a mãe, ou a minha sogra, ou a minha cunhada. Claro que eu sempre fui muito de tentar encarar o desafio, sabe? E eu falei assim, eu dizia pro Lucas, olha, uma hora eu vou ter que ficar sozinha com eles. Em algum momento eu vou ter que dar conta de ficar sozinha com eles, isso vai ter que acontecer. E, querendo ou não, todo mundo dava suporte, mas ainda assim a gente sabe, né? As pessoas trabalham, têm a sua vida particular, não é sempre que eles vão estar dispostos ali a conseguir ajudar. Então, até os 4 meses, mais ou menos, os meninos, eu tive todo o suporte total das Dindas, dos amigos, da família. E aí, com 4 meses para 5, eu comecei a tentar ficar sozinha com eles. Eu não conseguia mais tanta gente para estar comigo todos os dias. Que foi a coisa mais caótica, né? Então, assim, teve um dia que o Lucas saiu, que o Pietro berrou, assim, gente, das 9 da manhã às 9 da noite. Eu pensava, meu Deus do céu, eu quero me matar. O que eu vou fazer da minha vida agora, sabe? Então, tipo, um é super tranquilo. Ele é mais genioso, mas é tranquilo. O Pietro já é mais gritão, chorão, sabe? E ele berrava o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Eu pensava assim, gente... As minhas vizinhas, quando elas me viam no corredor, elas diziam assim, Elvira, tu quer ajuda? Tu pode bater ele em casa, tá? Porque eu escuto o choro. E eu sei que 2 é muito complicado. Eu dizia, não, tudo bem, sabe? Tudo bem, eu quero ajuda, sim. Mas, assim, era muito caótico. Mas, assim, venci, sabe? Hoje eu olho assim e digo... Passa, sabe, gente? A gente... Mãe, você sabe, né? A gente olha para trás e a gente fica assim, ainda bem que passou, mas eu venci esse momento. Mas era bem, bem complicado, bem difícil, assim. A gente se divide muito, eu e o Lucas. A gente tem uma vida completamente... Eu ia falar, é uma rotina, né? É uma rotina. Tipo assim, tudo uma milimetricamente dança, calculado. Uma coreografia ali. Muito para fazer tudo. isso tudo dar certo. Muito, assim, para tudo. A gente é muito parceiro, tem que ter uma parceria muito grande para poder fazer dar certo. Porque entre a maternidade tem o casamento, tem a vida pessoal, a individualidade. Então, é muito difícil, assim. Mas a gente segue muito firme, assim, na parceria. Hoje em dia, com os meninos, assim, a gente trabalha, então, de manhã cedo, trabalho, creche dos meninos, o Lucas vai trabalhar, eu vou trabalhar. Então, assim, tem que ser tudo muito organizado. Então, tipo assim, de noite, arruma uma mochila.
arrumo minhas coisas. Eu sou muito organizada, então isso ajuda muito, sabe? De manhã cedo, assim, só veste, bota a mochila, vamos pro carro, sabe? Larga na creche, vai trabalhar, sai do trabalho, busca na creche, chega em casa, brinca um pouquinho, janta, banho, vai dormir. É milimetricamente calculado. E isso é o que faz dar certo, né? Então, se não fosse isso, acho que a gente não conseguiria manter as coisas. Claro que tem seus imprevistos, acontece, né? Eu também não sou tão... Eu já fui mais... grilada, assim, de tipo, não podemos sair da rotina, não podemos fazer isso, porque senão vai virar um caos. Hoje em dia já não. Hoje em dia eu já abro um pouco mais mão, tá tudo bem se passou um pouco do horário, sabe? Mas igual se passa do horário, o negócio fica louco, entendeu? Porque os dois ficam... Porque já estão acostumados, assim. Não, eles são pequenos ainda, né? Criança nessa fase, normalmente, tu estabelecer uma rotina é importante para eles, né? Para conseguir ficar ali no processo deles. Mas eu queria te perguntar também, assim, o que tu... se tu pudesse elencar, assim, quais foram os maiores desafios ali depois do nascimento deles, como que foi a tua volta para o trabalho? A volta do trabalho gente, foi assim. bem difícil, bem difícil. Eu tava ansiosa para saber como é que ia ser. E acho que o maior desafio é tu se reconhecer como mulher individual, mãe e profissional, sabe? Sim. Porque eu sempre fui de trabalhar desde cedo, sempre fui muito workaholic, muito. E voltar, assim, sabendo que tu tem 2 filhos em casa, que tu não pode mais se doar pro trabalho como tu se doava antes. Antes eu trabalhava até as 10 da noite, sabe? Tu não pode ficar mais tempo no trabalho. Não, sabe? Tipo assim, tu tem tem uma que ter prioridade. horário para estar lá. E hoje Eu acho isso um dos maiores desafios, na é realidade. muito, assim. Então, quando eu voltei assim, tipo, meu Deus, como é que vai ser, sabe? Voltei um pouco apavorada, assim, de como que poderia ser, porque eu trabalhava no setor antes, que era muito corrido. Muito, tipo assim, automático, mas muito corrido. E aí eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, vamos conversar, marcamos uma reunião. Eu falei, olha, eu tô aqui, eu visto a camisa da empresa, só que hoje eu não tenho mais como ser a Elvira que eu era antes, que eu ficava até às 10 horas da noite. Não tem mais como. Tipo, hoje eu consigo estar aqui dentro do meu horário, um pouquinho mais eu posso fazer, mas fora isso eu não consigo, sabe? Eu tenho que estar com os meninos. E realmente a minha prioridade sempre foi essa, porque tipo, hoje em dia eu não abro mão de estar com eles, com a rotina deles, sabe? Não abro mão, porque eu não vou deixar... Claro, dinheiro é importante, o profissional é importante, mas hoje estar com eles é muito mais importante, sabe? Ser presente na vida deles é muito mais importante. Então, foi bem difícil, assim, no início, eu lembro que eu ficava assim, gente, cadê a profissional que eu era? Tipo, cadê? Sabe? Eu via todo mundo, assim, se desenvolvendo, correndo, ganhando dinheiro, ganhando méritos na empresa. Eu pensava assim, gente, porque eu sou mãe agora eu não mereço nada? Eu entrava, tipo, uns pensamentos assim, tipo, será que é porque eu sou mãe agora que eu não sou merecedora, tipo, sei lá, de ganhar uma promoção, de ganhar uma bonificação, de ganhar um prêmio, tipo, sabe serviço dentro da empresa. E isso para mim sempre foi muito importante, muito importante. E eu comecei a surtar, assim. E aí, mas claro, sempre tentando entregar o meu resultado. Aí eu chamei minha coordenadora, a gente conversou, chorando já, né? Porque agora, quando a gente é mãe, a gente chora por tudo. Ela falou assim, filha, tá tudo bem, a gente sabe da tua entrega, tá tudo bem, a gente sabe que não vai ser fácil esse processo agora. Eles são pequenos, tu voltou agora com uma nova versão tua, tá tudo bem. E eu sempre me cobrando muito, mas com tudo, assim, as coisas melhoraram cada vez mais. Então, eu troquei de setor hoje em dia, sabe? Hoje eu já estou num setor onde tá tudo bem, eu consegui trabalhar dentro do meu horário, eu consegui estar com os meninos depois da creche, porque isso de não conseguir, às vezes, entregar o que eu precisava entregar no meu trabalho, eu ficava assim, meu Deus do céu, sabe? Que droga isso. Tipo assim, eu ia buscar eles, mas eu ia buscar faltando um pedaço. Tipo assim, que era o meu lado profissional, que era o meu lado individual. Mas hoje em dia está muito melhor, mas ainda assim, né? Então, hoje em dia, o lado tá bom, o lado profissional, o lado mãe também, mas e o lado individual? Onde que tá? Eu não consigo fazer uma academia ainda, eu não consigo sair sozinha ainda. Estar aqui hoje é uma grande vitória, eu falei, né? Querendo ou não, é muito difícil ainda com os meninos pequenos a gente poder ter um momento, tipo, com as minhas amigas, sair sozinha, até para ir no mercado, gente. Porque, querendo ou não, são 2, né? Então, a gente tem que muito se dividir, assim, eu e o Lucas. A gente tem os momentos em família de poder sair na pracinha, mas, o Lucas quer sair com os amigos dele. Eu jogar bola na sexta-feira. Eu quero sair com as minhas amigas. Ainda é difícil. Pro homem, pro Lucas, eu acho que é um pouco ainda mais tranquilo, porque ele é muito mais tranquilo com as coisas da casa, com as demandas. Ele lida de uma forma mais tranquila. Eu já não.
E, né, eu falei, tipo, a gente sempre, quando a gente fica sozinho com ele, sempre tem que ter alguém. Tipo, ou a minha sogra, ou a minha mãe, ou é a Dinda, ou é a amiga. Sempre tem alguém comigo. Porque não tem como ainda ficar 100% com eles sozinhos. Não tem como, é impossível. Então, por quê? Eles não fizeram autonomia de sono, então eles precisam de colo para dormir. Com 2 no colo, não tem como. Então, é mais difícil. Eles mamam, tipo, para nanar. Então, eles têm que mamar para dormir no colo, tem que nanar, tem que botar na cama, busca o outro. Então, é uma função. E então, para tu poder sair, assim, hoje em dia, eu digo pro Lucas, vou sair tal dia, te organiza para com alguém para vir ficar contigo, ou a tua mãe, ou a tua irmã, ou um dos Dindos. Aí ele fica, não precisa, eu dou conta. Eu fico, tu não vai dar conta, tu não vai dar conta. Aí começa a procurar alguém para ficar com ele e eu acabo resolvendo tudo, né? Porque, tipo assim, eu sou a pessoa que vou lá e resolvo tudo, né? O Lucas também resolve, mas ele é mais tranquilão. Já vou lá, é para ontem. Para ontem que tu me pediu, então vai ser para ontem, sabe? Muito prática. E aí, então isso acaba limitando, porque depois assim, não vou sair mais. Eu vou ficar em casa, então, porque ele não vai dar conta. Que também é um grande erro, né? Claro. Querendo ou não, eu acabo me privando de estar também vivendo a minha vida, tipo, seguir a Elvira que ainda não encontrou ainda a Elvira de antes. Hoje eu sou mãe, uma ótima profissional, mas a Elvira individual, assim, é muito difícil. Sim. Bem difícil. E te ouvindo, eu me vejo muito na tua fala. Nossa, muito. Ainda mais porque a minha filha tem uma idade mais próxima da tua, né, do que a Glau, que já tá, a Glau já tá super no futuro. Mas ainda assim, a gente estava conversando antes que eu comecei a ter rotinas que eu tinha antes de ser mãe. Agora. E as minhas filhas têm 10 e 7 anos. Então, assim, não é nada fácil conciliar trabalho, casa, namorado, né, no meu caso, filhos e a gente, assim. Então, a gente tem que achar brechas, né? E não é fácil, assim, eu falo por mim. A gente trabalha junto, né, Brenda? A Brenda sabe o corre que é todo dia para dar conta de tudo. E tem dias que eu sou ótima mãe e tem dias que eu não sou tão boa assim, porque eu fui melhor profissional, sabe? Então, são escolhas, mas eu aprendi com isso tudo a não me cobrar tanto. Isso é muito importante. E, assim, é um dia de cada vez. Depois eles vão crescer, vão seguir as suas vidas, né? E hoje a minha, com 10 anos... Nossa, tipo, passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, eu penso que é um momento da minha vida. Que eu quis muito ser mãe, então hoje eu vivo isso e aceito essas questões, né? Então, não deu para ir na academia, tudo bem. Tá tudo bem. A gente vai fazer em outro momento, sabe? Sim. Eu, para mim, uma das mais... acho que a maternidade carrega muitas dificuldades, né? Cada um com as suas, assim. Mas a minha, eu vi, assim, muito no meu puerpério, uma das maiores dificuldades foi encontrar que Brenda é essa que está aqui agora, sabe? Porque eu também sempre fui muito pelo trabalho, muito dedicada ao meu trabalho. E eu trabalhava também muito, até altas horas, assim. Então, e eu sempre fui muito pela liberdade. Fui criada, assim, também, pela autonomia de vai lá e faz as tuas coisas por ti e tudo mais. Então, quando eu tive minha filha e eu me vi naquele lugar que eu só ficava amamentando, parece que tu só serve para aquilo ali. É isso que eu vou fazer. Tu é inútil, tu não serve mais para nada. Existe vida lá fora, é dia, é noite, tudo é a mesma coisa. E ao supermercado, que é a coisa mais simples, eu não fazia. Eu não fazia mais nada sozinha e nada mais porque eu decidia, né? Por exemplo, eu tô aqui contigo. Vamos ali agora em tal lugar? Vamos. Não, eu não posso. Eu tenho que fazer toda uma rotina, uma organização. Quem vai ficar com ela, quem vai buscar ela, quem não sei, sabe? Então, a tua vida muda totalmente. E acho que esse lugar, assim, de tu dar tchau para aquela pessoa que tu era antes, para mim foi muito difícil. E eu não sei se tu teve aquele momento ali no puerpério, como é que ficou o teu emocional. Porque o meu, quando eu tive antes de ter a Luísa, eu sabia que existia o baby blues, depressão pós-parto, eu sabia que ia ter essa descarga hormonal. Então, eu sabia onde eu estava pisando quando ela nasceu. Mas, quando tu sente aquela descarga mesmo hormonal, que tu chora, tu ri, tu não está entendendo o que tu está sentindo, e eu sabia onde eu estava pisando, eu sabia o que estava acontecendo, minha médica me orientou, mas quando tu tá ali vivendo, é muito intenso, tudo é muito intenso. E tu pensa assim, isso vai passar. Tá, vai passar, mas vai passar quando? Em que momento? Em que momento eu vou poder sair e vou ter minha autonomia de novo, né? Porque tudo tu vai... passinhos, depois, olhando para trás, eu percebo que
eu não curti tanto a minha filha bebê e eu me arrependo por isso. Porque eu era assim, eu tô assim, prática demais, assim, ó, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Era uma rotina, e aí imagina, tinha empresa com funcionários, eu tenho que dar demanda para elas nesse horário, agora vou ter uma reunião online, agora eu estava no hospital com a minha filha respondendo WhatsApp. Então, assim, eu não parei um minuto de trabalhar, me arrependo um pouco por isso, mas eu também não tinha como, a empresa não tinha como parar, mas eu me arrependo um pouco nesse sentido, assim, porque eu não curti muito ela, não deixei as coisas levarem, sabe? Era uma rotina eu era muito metódica na minha rotina com a minha filha, a rotina do sono, Deus o livre, ela dormir depois daquele horário, porque senão ela não vai dormir à noite, e igual ela não dormia à noite, mas tudo bem, a gente fazia o que dava ali, então assim, ó, quando a gente saía da rotina, a gente não pode sair da rotina, então eu sempre fui muito certinha nisso, sabe? Mas acho que um dos maiores desafios para mim foi encontrar uma nova Brenda, o lugar dela, sabe, as vontades dela, e eu sou muito assim também. O Bruno, a gente pega junto igual, sabe? Claro que eu, por ter amamentado a Luísa até os 2 anos e 3 meses, demandava mais para mim nesse ponto, porque não tem o que fazer, né? Ele não amamenta. Mas no restante a gente sempre dividiu todas as funções, mas que acaba que é isso aí. Acabo eu me anulando nesse sentido, assim, deixa, não vou ir. Tem que organizar tanta coisa para sair eu vou ficar. Não vou ir, entendeu? Sim. Só que tu acaba deixando né, o teu individual de lado. Muito. Tem o teu lado profissional, tem o teu relacionamento, tem a tua filha, e são muitas demandas, né? Muita Chega coisa. no final do dia, eu tô assim, ó, Tá morta, só né? quero dormir. Gente, ontem eu ia fazer minha unha pra vir. Eu não Qual foi tenho a um minha episódio prioridade? que eu Todo fiz mundo a sem, unha. né, Fê? Não Mãe, tem não nenhum fazem a unha episódio que eu mais. fiz a unha aqui. Não tem. Eu ia fazer minha unha, qual foi a minha prioridade? Dormir com meu filho, entendeu? Eu comprei tudo pra fazer minha unha, eu falei, vou fazer minha unha pra fazer minha unha tá bonitinha amanhã. Tu acha que eu fiz minha unha? Não, eu dormi com meu filho. Minha prioridade foi dormir mais cedo. A gente Porque, sabe? Então, assim, o meu porpério, por exemplo, foi tranquilo, assim. Eu sabia onde eu tava pisando, porque eu acho que o autoconhecimento é muito importante, né? Acho que não só pra maternidade, pra tudo na vida. Sim. Então, eu sempre me autoconheci muito, assim. E eu sabia que eu tinha muito medo de depressão pós-parto. Eu tinha muito medo disso, assim. Eu lia muito sobre isso. Eu ficava assim, meu Deus, imagina se eu tenho depressão pós-parto, sabe? Como é que vai ser com os meninos? Eu ficava muito preocupada. Mas não, assim, eu consegui lidar bem. Eu sabia também onde que eu estava me metendo, né? Sabia o que eu estava sentindo, assim. Os hormônios a 1000, eu chorava muito, assim, às vezes eu estava tipo assim, muito bem, às vezes eu estava muito mal. Aí começava aquela coisa, tá, mas meu relacionamento vai ser isso. Às vezes eu passava o dia inteiro, tipo, com os meninos, daí o Lucas chegava, também me ajudava, daí chegava, tipo, pra gente ver uma série, eu ficava, tipo assim, a minha vida vai ser isso agora com meu marido. A gente vai dormir vendo uma TV, a gente, tipo, é isso, sabe? Daí eu ficava assim, gente, será que tá tudo bem? Será que isso realmente faz parte do puerpério? Faz parte da maternidade? Será que faz parte agora do meu relacionamento? Será que a gente nunca mais vai ter uma conexão como homem e mulher, como um casal? E isso até hoje acontece, mas hoje é de uma outra forma. Hoje eu já tipo, sei que é uma fase, que os meninos são pequenos, que vai ter dias muito bons, mas também vai ter dias muito ruins, assim, sabe? Que também tem o estresse do trabalho, então... tu vai aprendendo com as situações, né? Então, o meu puerpério foi tranquilo, assim. Até eu comentei com a Glau que as meninas chegavam lá em casa, as amigas, as dinas, tipo, vou te ajudar, vim te ajudar. Eu tava, tipo, de banho tomado, arrumada, a casa toda arrumada. Elas ficavam, eu vim te ajudar. Eu dizia, não, eu já fiz tudo. Ela ficava, Nossa, eu era igual. E as gurias ficavam, não, eu vim, é pra te ajudar, para. Não é pra te fazer nada. Eu dizia, A gente não. acha... Não, a gente consegue, eu consigo tudo. Sabe? Só que isso também é exaustivo, né? Muito, gente. Tipo assim, tu querer a perfeição sempre não tem como. E tu acha... E, na verdade, isso também é muito do tu querer ter o controle de tudo, né? Eu sou muito controladora. Eu sou assim também. Nossa, a minha filha era bebezinha, a minha sogra querendo ajudar todos os dias. Hoje tu precisa de ajuda. Não, eu já consegui, já fiz tudo. Eu tenho foto da Luísa amamentando ela aqui, com o computador aqui, fazendo outra coisa aqui, ao mesmo tempo. Porque eu dou conta de tudo. Eu sempre fui muito assim, né? Eu consigo tudo. Só que cansa, né? Muito, não tem como gente, ter controle de muito. tudo. Só que é difícil para uma pessoa que quer ter o controle de tudo entender que ela não precisa ter o controle de tudo. Exatamente. Tanto que, com tudo isso que foi acontecendo, de eu querer ter controle de tudo, né, não sem saber delegar,
Acho que foi logo quando a gente estava os meninos já estavam com quase um ano, assim, a gente teve uma briga muito feia, eu e meu marido, muito feia, assim, muito feia mesmo, que eu falei, gente, chega, quero mais, acabou, eu berrava, assim, eu deixei os meninos na Dinda nesse dia, eu falei, hoje eu vou brigar, hoje eu vou quebrar o pau com tudo isso que está acontecendo. E aí, nesse dia, porque a gente tem um combinado, né, sobre, tipo, não trazer para os meninos o estresse do trabalho, do casal, para eles, assim. E nesse dia a gente teve uma briga muito feia, que eu chegou num ponto que eu falei assim, gente, eu não sei nem mais o que eu tô sentindo. Eu não sei se eu tô com raiva, se eu realmente... Eu amo, mas eu não amo. Tipo assim, era uma coisa muito louca. A gente teve uma briga muito feia, assim, muito feia dos dois, assim, tipo, chorar, o Lucas quase ir embora. E aí eu arrumei minhas malas, eu falei assim, eu vou embora, acabou tudo, chega, se é pra ter um estresse assim, eu fico só com os guris e deu, sabe? E eu falei assim, aí no final, assim, da história da briga, a gente sentou, a gente ficou falando, ficou assim, tipo, o que a gente tá fazendo? Tipo, por que a gente tá brigando desse jeito, sabe? E aí, tipo, pra te ver o quanto realmente querer ter o controle de tudo, o estresse, o trabalho, tudo isso, tipo assim, afeta, sabe? Afeta muito. Então, desde aí a gente conversou, a gente conseguiu se resolver, se acertou, mas não porque não existia amor ou porque não existia, era o estresse. É uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga muito Isso grande. afeta muito, assim, a vida do casal. Então, Muito. é difícil, né, de lidar com tudo isso, porque tu também, às vezes, tu tá cansada, tu não quer nem, tipo, tu só quer deitar e dormir, né? E aí teu esposo trabalha também, chega em casa, daí vocês... É muito cansativo. É muito cansativo. E eu sou, tipo assim, eu sou muito sem paciência para algumas coisas. Quando eu tô, tipo, não quero falar, sabe? Tipo, ai, não fala comigo. E o Lucas já não, sabe? Tipo, ele fica falando, eu fico assim... Não fala, ele fica essa grossa, sabe? Então, tipo assim, querendo ou não, são coisas que afetam no relacionamento, né? Tipo, hoje ele me vê uma outra Elvira, uma mãe. Tipo assim, antes ele tinha a Elvira 100% ali, com bom humor, animada, sem estar estressada. E hoje não, sabe? E às vezes eu digo para ele, tu entende que o meu estresse, tu ir trabalhar, tu ficar sozinho, tu poder mexer no celular, no WhatsApp, mexer no Instagram, falar com teus amigos, isso para ti é tranquilo, porque isso te desestressa. Eu não tenho esse tempo. Eu 100% fico com os meninos, quando eu tô com eles, eu não pego no celular, eu não fico vendo TV, eu fico 100% com eles. O Lucas também faz isso, mas é diferente. Tipo, tem que ir no mercado. Quem que vai ficar? Às vezes eu fico muito mais, porque eu prefiro estar muito mais com eles, né? Porque o Lucas gosta muito dessa rotina de supermercado, fazer compras, fazer comida. A gente separou assim meio a rotina. Então, eu digo para ele, o ir ao mercado, o tu ficar lá escolhendo uma hora o nosso rancho, tu entende que é um momento que tu está desopilando? Eu não tenho esse momento. Porque eu sei que eles vão se acalmar muito mais comigo que sou mãe, contigo do que contigo que é pai. Tu dá super conta de estar com eles, tu cuida muito bem deles, mas é diferente a mãe do pai. É muito diferente. Mas não tem como. Eu digo, sim, é muito diferente tu estar lá, pagando conta na rua, sei lá, trabalhando, fazendo compras, fazendo comida na cozinha. Tu tá desopilando. Eu não tenho muito essa opção. Porque eu sou mãe, eu tenho que estar com eles 24 horas no dia. Então, quando eu grito de estressada, porque acontece, né, gente? A gente sabe que no casamento acontece isso. De estressada, quando eu te dou uma resposta atrasada porque eu estou irritada, é porque eu estou estressada. Porque quando eu ver eu queria deitar na minha cama, ela fica só mexendo no meu WhatsApp. Sabe? As minhas amigas hoje elas falam assim, porque tu não responde no WhatsApp? Eu sei que tu é mãe, mas se prioriza um pouquinho. Então, eu fico tipo, sabe? Eu não consigo mais ficar 1 hora no meu WhatsApp, tipo assim, só mexendo no meu WhatsApp, como eu fazia antigamente, ou olhando meu Instagram, sabe? Que seria muito bom eu ficar ali olhando meu Instagram. Não consigo mais, entendeu? Hoje é tipo assim, o que eu tenho hoje, literalmente, eu me tornei quem eu temia, que era não responder no WhatsApp. Eu não respondo, gente. É horrível, porque todo mundo fica assim, tu não responde. Eu digo, eu sei que eu não respondo, mas eu não quero mais ficar no WhatsApp. Eu peguei trauma de WhatsApp. É muito louco, assim. Instagram também, sabe? Isso é muito ruim, porque eu acabo penando, né? Tipo, com as pessoas que são minhas amigas, que querem meu bem. E com a Elvira, individual, né? Tipo, só comigo. Então, assim, eu venho num processo de tentar buscar a minha individualidade, assim. Tipo, a Deus do porpério, sabe? Eu sei que agora, o meu subconsciente sabe que agora é difícil, porque os meninos são pequenos. Não tem muito o que fazer, então, mas eu sei que daqui a pouco mais eu vou conseguir ir para uma academia, sair com as minhas amigas, ter um momento sozinha, mandar eles para a avó, para eles ficarem na avó, sabe, ou na Dinda. Então, mas ainda assim eu tenho que ficar assim, não, calma, Vira, vai dar tudo certo, tudo no fase, seu tempo. tudo no seu tempo. Mas é difícil. Assim. Deixa eu só te dizer que eu até hoje, quando as minhas filhas vão dormir na casa da avó ou vão para casa do pai, né? Eu fico, será que tá tudo bem? A minha filha tem celular, eu mando mensagem, oi, Bê, tudo bem? Porque a gente, ainda assim, a gente fica preocupada não em desliga, saber né? que tá Acho tudo que a mãe bem. não desliga.
E elas já são grandinhas, assim. Então, acho que a gente vai aprendendo a dosar isso, né? Com o tempo. A gente vai conseguindo encaixar outras coisas na vida também, tá? É só uma... Ai, obrigada, um conforto pro meu coração. Porque, assim, a gente acha que nunca vai chegar esse momento. Nunca vai chegar, sabe? Eu, agora, tipo, a gente foi num show, acho que foi a primeira vez que a gente saiu, eu e o Lucas, como um casal, eu tava muito animada. E aí os meninos ficaram na Dinda, eu fiquei assim, não vou mandar pra Dinda. Daí o Lucas me olhava e dizia assim, não vamos mandar, vamos desistir do show. E aí a Dinda, não, tu vai trazer, a gente vai ficar assim. E eles foram assim, eles tinham nem um ano ainda, sabe? Então eles eram muito pequenos. Então eu fiquei, meu Deus, aí eu fui no show mandar mensagem de meia hora. E aí 5 da manhã eu mandei mensagem, aí a minha amiga falou assim, para de mandar mensagem, não vem cedo, vem só às 10. E nunca mais me respondeu. Daí eu falei, meu Deus, Lucas... Tipo assim, por quê? Porque a gente sabe que a pessoa pode nos ajudar, que dá conta, mas a gente não quer dar o trabalho para aquela pessoa, né? A gente fica com aquele sentimento. Quando a gente está na rua, assim, às vezes com os meninos, a gente está ali com os amigos, com os dindos, com os tios, às vezes um tá cuidando, mas fica assim, tipo... Aí a pessoa fica tipo, não, calma, eu tô cuidando. Eu digo, não, mas eu não quero deixar esse trabalho, porque eu sei que é um trabalho muito grande, sabe? Tu cuidar de uma criança. Então, a demanda é muito difícil, mas é recompensadora, é demais, assim, sabe? Eu nunca fui de romantizar nada, nem a gestação, nem agora, assim. Eu sou muito realista com tudo. Tá ruim, tá bom, mas assim... vai passar, sabe? Vai passar. Eu sinto de não ter curtido mais a gravidez, como eu falei antes. Eu sinto que eu poderia ter tirado mais foto, que eu poderia ter curtido mais a barriga, assim, tipo, naquele momento. Não que eu queira de novo, assim, que eu queira de novo ter outro filho, assim. Eu não quero mais ter filhos, tipo, não quero mais, não tenho essa vontade. Mas eu sinto que eu poderia ter curtido mais, tirado mais fotos, sabe? Mas eu tento recompensar hoje. Tipo assim, eu tento... Desde que eu voltei para terapia, a terapia me ajuda muito, muito, muito. Isso já é um cuidado, um autocuidado, né? Então... Foi muito difícil voltar para terapia. Eu consegui voltar, assim, então... Nossa, isso é muito bom. Mas a minha terapeuta dá risada comigo, porque eu levo umas coisas para ela, que ela fica assim, eu viro, eu digo, é isso aí mesmo que eu tô te falando que eu fiz, sabe? Que ela fica chocada. Mas, assim... eu digo para ela, ela fala assim, tu é muito consciente, sabe? Ela fala, tu tem um autoconhecimento muito grande, assim, é chocante de ver como tu é consciente, tipo assim, tu traz uns insights, mas tu é muito consciente daquilo que tu tá trazendo, sabe? E isso realmente é muito bom, porque, que nem eu falei agora, eu sinto saudade de ter curtido mais, mas eu vou então recompensar agora. Eu vou curtir eles agora, eu vou aproveitar agora, eu vou tirar uma foto deles agora, da gente junto, já que eu não curti antes, sabe? E eu digo pro Lucas, um dia eu falei pra ele, eu sinto muito, muito mal, assim, que eu não curti tanto a gestação. Ele ficou olhando, ele falou assim, nossa, não fala isso. É que tu entende que foi muito difícil para nós, né? Uma notícia chocante de 2. Eu digo, não, mas eu poderia ter curtido mais, sabe? Eu ainda tenho esse sentimento, mas não é tão pesado como já foi, sabe? Então, a gente tenta recompensar agora, assim. A gente é muito presente, a gente tenta ser... Às vezes a gente falha, né, gente? Sim. Normal, pai e mãe. A gente vai falhar em muitos momentos. A gente se sente culpada. Eu me sinto muito culpada todos os dias. Não cortei a unha dele essa semana, não cortei a unha da criança. que bela mãe que eu sou. Mas recompensa, assim. Tá, legal. Ai, Elvira, foi muito bom conversar contigo. Obrigada. Dei várias risadas. Adorei te ouvir. Agradeço. Fiquei muito Obrigada. feliz de tu ter vindo aqui falar também. com a gente. Eles são umas fofuras. Eles são, Parabéns né? com esses Obrigada. filhotes. São terríveis, nossa, fofuras, mas são terríveis. E tu tá fazendo um ótimo trabalho. Obrigada. Como mãe, tudo que a gente conversou aqui, né, e te ouvir, assim, em todas essas etapas e fases que tu já passou com eles, assim, é dizer que tu tá dando conta e tu tá fazendo isso muito bem feito. Ai, obrigada, gente, isso é muito bom. E pelo teu Eu acho que- relato, parece ser algo leve também, sabe? Eu acho Sim. que tu tá conseguindo com maestria tudo isso. E obrigada por compartilhar com a gente, né? Agradeço. Acho que a mãe é uma rede de apoio, assim, é uma comunidade. É a melhor comunidade que poderia ter, sabe? Porque mãe sempre se apoia, isso é muito bom. É verdade. Muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada. E a gente fica por aqui. E esse episódio foi sobre gestação de gêmeos. Uma pena que a Josi não pôde finalizar o episódio com a gente. Mas até a próxima. Obrigada.